Dizem que as pessoas mais frias são aquelas que já amaram demais. E que o silêncio dos ricos, às vezes, é o grito de quem perdeu tudo que o dinheiro não pode comprar. Fábio Moraes era um desses homens. Um milionário admirado por muitos e conhecido pelo olhar distante que parecia nunca estar ali. Cercado de luxo, mas sufocado por lembranças que ele pagaria a qualquer preço para esquecer. Há 7 anos, Fábio trancou as portas da mansão e, junto delas, trancou o próprio coração. Jurou nunca mais acreditar em ninguém, nunca mais se deixar tocar, nunca mais amar. Mas o destino tem um jeito curioso de provar que promessas assim não duram para sempre. Naquela noite, sob chuva e trovões, uma mulher simples, frágil, cansada, mas com uma esperança teimosa, subiu a estrada que levava à mansão de Fábio Moraes. Ela não sabia, mas estava prestes a cruzar o portão de um homem que havia desistido do amor. E ele estava prestes a descobrir que o amor verdadeiro não se compra. Ele acontece, mesmo quando a gente já não acredita mais. Júlia tinha 32 anos e o coração repleto de cicatrizes. Vinha de uma vida simples, marcada por rejeições, promessas quebradas e a coragem de recomeçar sozinha. Naquela noite, caminhava sob a chuva com um envelope nas mãos, o último vestígio de um trabalho que talvez mudasse sua vida. Quando o portão da mansão se abriu com um rangido, ela sentiu algo diferente. Era como se estivesse entrando em outro mundo, um mundo bonito, mas frio, silencioso, quase sem vida. A mansão era majestosa, mas cada parede parecia guardar um lamento. As janelas choravam com a chuva, e o ar, pesado, trazia o cheiro de um tempo parado. Júlia não sabia explicar, mas sentiu que aquele lugar carregava dor, e que, por algum motivo, ela não estava ali por acaso. Fábio observou Júlia à distância, em silêncio. Ela parecia deslocada, uma mulher comum em meio a um cenário de luxo esquecido. Mas havia algo nela que o desarmava. Talvez fosse o jeito como olhava o chão, como se tivesse medo de quebrar algo. Ou talvez o fato de ela não olhar para ele com interesse, mas com respeito. Nos primeiros dias, quase não trocaram palavras. Ela cuidava das flores, limpava os corredores e sempre deixava um rastro de leveza onde passava. Fábio, acostumado à desconfiança e bajulação, começou a notar que aquela mulher não queria nada dele, apenas fazia o seu trabalho, em silêncio, com verdade. Certa manhã, ele a viu parada na janela, observando o jardim. A luz tocava ao rosto dela de um jeito que o fez lembrar de algo que acreditava ter se esquecido: a paz. Mas nem todo coração ferido aceita ser curado. Certa noite, ao ouvir Júlia cantar baixinho enquanto arrumava a sala, Fábio se levantou irritado. O som despertava lembranças que ele tentou enterrar por anos. O som da voz dela atravessava muros que ele mesmo construiu. Na biblioteca, o relógio antigo marcava a mesma hora de sempre, 22 horas e 17 minutos. Era o horário exato em que ele perdera a mulher que amava no passado, o amor que o tornara frio e distante. Desde aquele dia, o ponteiro nunca mais se moveu. Mas ao ouvir Júlia, por um instante, ele jurou ter ouvido o tic-tac de novo. E sentiu medo. Medo de reviver. Medo de perder. Medo de amar outra vez. Júlia, sem entender o que se passava, apenas continuou sendo ela mesma, simples, gentil e verdadeira. Sem perceber, estava acendendo luzes nos cantos da alma de um homem que vivia no escuro. Com o tempo, a mansão começou a mudar. As janelas voltaram a ser abertas, o piano foi limpo, o jardim floresceu. E junto com a casa, Fábio também florescia. Ele passou a reparar em pequenos gestos, o sorriso de Júlia, o jeito como ela falava com as flores, o cuidado com os detalhes, coisas que ninguém mais via, mas que agora o faziam sentir vivo novamente. Certo dia, enquanto o sol entrava pela janela, ele a viu arrumando flores em um vaso, e pela primeira vez em anos, Fábio sorriu. Não com os lábios, mas com o coração. Júlia percebeu. E naquele instante silencioso, os dois entenderam que algo estava nascendo ali. Algo puro,
leve e perigoso ao mesmo tempo. Os dias foram ficando mais claros e os silêncios mais doces. A mansão, antes fria, agora respirava vida. O som dos passos deles ecoava como um diálogo de almas. Numa tarde ensolarada, enquanto o vento balançava as cortinas, Júlia e Fábio se encontraram na varanda. Nenhuma palavra foi dita. Eles apenas se olharam, longamente, intensamente. Fábio levantou a mão e tocou o rosto dela com carinho, como quem teme que o toque quebre o encanto. Por um instante, o mundo inteiro pareceu parar. O sol, o vento, o som das folhas, tudo ficou em silêncio. E naquele silêncio havia amor. Um amor que não pedia promessas, apenas presença. Meses depois, a mansão já não era mais a mesma. As paredes frias agora refletiam calor. As janelas estavam abertas e as flores floresciam até nos lugares onde antes havia escuridão. Fábio e Júlia caminhavam juntos pelo jardim, rindo baixinho, como se a vida tivesse finalmente voltado a caber no peito. O homem que antes acreditava que o amor era uma fraqueza, descobriu que o amor era sua maior força. E a mulher que chegou com medo e cansaço, agora caminhava de mãos dadas com a esperança. O relógio antigo, aquele que parou às 22h17, voltou a funcionar. E o tempo, finalmente, voltou a andar. Se essa história tocou o seu coração, me conte nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? E se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar a acreditar também.